Quando a gente estava no final do ano passado, você olhava para qualquer pessoa, e o que você via? Você via normalmente, na maioria das pessoas, um olhar meio caído, né? Aquele olharzinho assim, meia fase. Era até difícil de marcar coisa com as pessoas. Vamos fazer uma janta? Vamos ver, né? Deixa mais para frente. Quem sabe ano que vem? Todo mundo com um olhar de cansaço, final de ano. Deu 31 de dezembro, veio 1º de janeiro, parece que muda. A gente começa um novo ciclo, um novo ano, e a gente começa já empolgados. E uma das coisas que nós mais fazemos no início de ano, o que é? O que é? Acho que todo mundo faz. Novas metas, novos objetivos. Exatamente. Quais são os seus novos objetivos para o ano novo, hein? Quais são as suas novas metas para o ano novo? Sabe, segunda-feira, agora, Susan e eu resolvemos caminhar. A gente voltou das férias, tinha que botar algumas coisas em dia, né? Chutamos o balde longe, tivemos que buscar. Aí a gente resolveu caminhar, fomos lá no Ecoparque, cheio de gente. E não era gente vendo luz, turistando, que nem era em dezembro, era gente caminhando, você mal conseguia ficar na pista. Por quê? Porque muita gente chutou o balde, não era só eu. E muita gente começando o novo ano com o objetivo de agora eu vou viver de forma mais saudável. E que bom, é importante. Será que esse é um objetivo seu? Quem sabe seja, né? Outro objetivo que eu já vi algumas pessoas comentando comigo foi de, nesse ano, voltar a estudar. Esse ano eu volto a estudar, quero me qualificar melhor, quero voltar para a sala de aula, quero aprender, quero fazer curso. Sei que algumas pessoas estão nessa. Muito bom também. Outras pessoas, de repente, estão com a meta, e eu acho uma meta excelente. Esse ano vou usar menos celular. A gente sabe, falando bem sério, que às vezes o tempo não vai aonde deveria ir. E um dos grandes vilões, não é o único, é o celular. E muita gente começa o ano pensando, vou gastar menos tempo no celular, vou deletar meu Candy Crush, vou usar menos o Instagram. Não foi indireta não, Susan, fica tranquilo. Outra meta, vou passar mais tempo em família. Já vi muita gente falando isso. Então, esse ano, quero investir mais tempo com os meus filhos. Quero investir mais tempo com os meus pais. Esse ano eu quero investir mais tempo com a minha esposa, com o meu marido. E eu acho muito importante, gente, eu tenho para mim, guarda isso no coração de vocês. Grande parte dos casamentos que terminam em divórcio poderiam ser evitados se o casal passasse mais tempo juntos. Falta de tempo juntos é um dos grandes perigos do casamento hoje. Tempo de qualidade juntos. Mas além de todos esses objetivos, tem mais um que faltou, que eu não falei. Qual? Fala mais alto. Vida com Deus. Vida com Deus. Esse ano, eu quero ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Esse é um objetivo importantíssimo. E eu quero cativar vocês nessa noite para a ideia de que esse não é só um dos objetivos, mas que esse é o principal dos objetivos. Veja bem, imagina o que aconteceria em 2024 se você realmente cultivasse um relacionamento próximo com Deus. Imagina o quanto isso não impactaria os seus relacionamentos familiares. Gente, eu de vez em quando acontece, Deus me dá assim a alegria de poder ver pessoas chorando na minha frente, dizendo, olha, viver com Jesus mudou, transformou a minha família. Aconteceu ainda esses dias. Viver próximo de Jesus poderia impactar muito a maneira como você lida com os seus sentimentos, com as suas preocupações, com os seus medos, com a baixa autoestima que tantas vezes a gente acaba tendo. Viver mais próximo de Jesus ajudaria a gente a lidar com o nosso trabalho de uma forma mais equilibrada, de lidar com o nosso tempo de forma mais equilibrada e mais. Viver mais próximo de Cristo traria coisas para a nossa vida que hoje a gente não faz nem ideia. Porque viver com Deus é assim, sempre de alguma forma nos surpreende.
de todos os objetivos que nós podemos ter e devemos, todos os outros objetivos que eu coloquei são muito bons. Mas o mais importante é nós decidirmos esse ano estarmos mais próximos de Jesus. Por isso a gente fez essa série de mensagens. A nossa primeira série de mensagens hoje e no próximo domingo, nós vamos falar sobre espiritualidade. E nós vamos responder a pergunta: como viver um relacionamento vivo e significativo com Cristo? Esse vai ser o tema dos nossos 2 primeiros encontros, que vão dar direção para todo o nosso ano. E para a gente ver isso hoje, a gente vai ver uma palestra do próprio Jesus. Você já imaginou se a gente tivesse divulgado aí que o nosso primeiro culto palestrante ia ser Jesus? Nossa, né? Eu acho que ia faltar espaço aqui. A gente ia fazer na Arena Condá e olha lá, certo? Mas, gente, nós vamos ver hoje uma palestra do próprio Jesus. Perceba como isso é especial. Uma pregação dele, que foi transcrita por Lucas, e está no capítulo 6 do seu Evangelho, versículo 46 e seguintes. Diz assim, ó: quando eu for ler agora, imagina Jesus falando com vocês, tá bom? Imagina Jesus falando. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Jesus, que usava sempre um exemplo nas suas falas, ele usa aqui de novo uma metáfora, falando de uma casa bem construída e bem alicerçada. Perceba, Jesus de forma nenhuma, em momento nenhum da Bíblia, nem aqui, ele fala que quem viver com Jesus vai estar protegido, quem viver com ele vai passar por menos perrengue do que quem não vive. Vivo com Jesus, isso me dá pelo menos um firewall de 50%, né? Eu passo por metade dos problemas de quem não vive com Jesus. Não, Jesus não fala isso. O que Jesus está falando é que nós vamos passar por tempestade, sim, mas a grande diferença é que nossa vida será como uma casa alicerçada na rocha que não será abalada. Ou seja, é possível nós termos um relacionamento tão vivo e significativo com Jesus, tão próximo, tão bem alicerçado com Deus, isso é importante, que quando surgirem as tempestades, nós não seremos abalados. Quando surgirem momentos difíceis de crise, nós permaneceremos firmes, porque a nossa fé nos sustentará nesses momentos. E aí você pergunta, eu me perguntei quando estava lendo, como eu posso construir ou cultivar esse tipo de relacionamento com Jesus? E Jesus dá a receita, o próprio Jesus dá a receita. Ele fala de 3 ações. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. A gente às vezes passa rápido demais por isso aqui. Mas aqui, exatamente de uma forma simples, contundente e prática, Jesus está nos ensinando a construir uma relação viva com Ele. Primeira coisa, nós precisamos vir, buscar. Gente, as pessoas vêm a Jesus por diversos motivos. Alguns vêm porque de repente receberam um diagnóstico de câncer. Alguns vêm porque estão passando por uma crise financeira, familiar. Alguns vêm porque estão passando uma dificuldade muito grande com seus filhos e estão desesperados. Alguns vêm até Jesus porque têm dúvidas, sentem que na sua vida falta algo. Os motivos são os mais variados. Mas tudo começa quando nós viemos até Jesus. Nós o buscamos de alguma forma. E cuidado, tá? Porque às vezes quando a gente diz assim, ó, orar, eu oro em casa, é muitas vezes uma forma da gente se justificar e achar uma forma, assim, vamos dizer, politicamente correta da gente se enganar. A gente não está realmente buscando e vindo, talvez como a gente deveria. Só fique atento a isso. Nós viemos, aquele que vem a mim. Dentre esses que vêm, alguns ouvem. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus de uma forma que realmente estão lá, atentas, ouvindo, acolhendo.
estão ali tentando entender aquilo que está sendo dito e realmente colocar no seu coração. E aí, de repente, nesse momento a gente pensa assim, não, mas todo mundo que vem ouve, a gente está aqui, todo mundo ouve. Vamos ser bem sinceros, nós nem sempre somos bons em ouvir, certo? É verdade ou não é? Os maridos vão saber do que eu estou falando. Sabe quando a gente acorda daquele pensamento distante, e na nossa frente está a nossa esposa, com uma cara de dúvida, e ela pergunta assim, você ouviu o que eu falei? Nesse momento, o nosso joelho começa a tremer. E agora? Como é que eu saio dessa? Nem sempre a gente ouve, apesar de estar naquele lugar. Correto? E eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente corre o seríssimo risco de banalizar momentos como esse. Gente, o que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos conversando sobre a palavra de... eu quero ouvir um pouco mais forte, pode ser? Eu estou muito interativo em 2024, é a minha meta, ser mais interativo. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Você percebe como isso é importante, como isso é sagrado? Só que às vezes, talvez porque tem culto toda semana, todo domingo tem, a gente realmente não valoriza. E a gente acaba não dando o espaço que isso deveria. E aí, de repente, enquanto a gente está falando sobre a palavra de Deus, que é tão importante, a gente está, mexendo no celular. Todo mundo guardando agora. Imagina quem fazia. Mas você percebe que às vezes a gente acaba banalizando isso. A palavra de Deus não está só num culto, ela também está nas nossas Bíblias, e eu garanto aqui que provavelmente todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas justamente por não dar valor para isso, muitas vezes a nossa Bíblia, que é algo tão importante, está lá numa prateleira. Jesus, ele está sendo muito direto aqui, aquele que vem a mim e ouve e acolhe e realmente tenta entender isso e realmente está atento a isso, tenta colocar o seu coração e a sua atenção nisso. Mas não só, Jesus acrescenta mais uma palavra, aquele que vem, ouve as minhas palavras e as pratica. Uau! Gente querida, vou falar para vocês, vir ao culto, ao encontro, a Bíblia, vir a Jesus, ouvir e não praticar, não transforma vidas. Não transforma. Imagina que você está passando por uma crise conjugal. E você lê numa tacada 12 livros sobre casamento. E você vai no YouTube e vê tudo que é palestra, tudo que é youtuber. Você vê toda a informação que você pode. Isso garante que você vai mudar alguma coisa no seu casamento? Não. Para mudar alguma coisa no nosso casamento, a gente precisa sim aprender e a partir disso tomarmos decisões que vão mudar atitudes e aí sim a gente começa a ver melhoras, ver mudanças. Vir, ouvir e não praticar, a palavra de Jesus não vai transformar uma família. Vir, ouvir e não praticar a palavra de Jesus não vai transformar o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa vida, não vai transformar o nosso coração. Nós vamos sentir diferença na nossa vida quando nós fizermos essas 3 coisas que são inseparáveis: vir, ouvir e praticar. Aliás, também não dá para praticar se a gente também não vem e não ouve. Vou praticar o quê? Nem sei. As 3 coisas precisam andar juntos. E deixa eu dizer mais para vocês. Você já percebeu? Quando a gente vai ler na Bíblia, ou ver um filme sobre Jesus, onde Jesus estava, haviam multidões. Literalmente milhares de pessoas o assistiam. Certo? Jesus teve no seu ministério terreno milhares de discípulos? Não. Os discípulos eram um grupo muito menor. Mas qual é a diferença de alguém que estava na multidão para alguém que era um discípulo, um seguidor de Jesus? A multidão vinha. A multidão ouvia.
Mas os discípulos de Jesus eram aqueles que vinham, ouviam e praticavam. Ser um discípulo de Jesus é isso. É nós termos um compromisso com Ele, entendermos que Ele é o Salvador da nossa vida, recebermos Ele no nosso coração e a partir disso nós começarmos a vir buscá-lo, ouvi-lo e praticar aquilo que Ele nos coloca. A frasezinha que vocês receberam na entrada, o pessoal aqui do presencial, é justamente isso. O que distingue um discípulo de uma pessoa que está na multidão é como ele ouve, acolhe e pratica a palavra de Deus. O que diferencia um seguidor de Jesus de alguém que está só lá na multidão batendo palma é praticar, é integrar isso na sua vida, é acolher isso realmente no seu dia a dia. Isso é o que nos diferencia como seguidores de Jesus. E sabe, o biólogo Edward Wilson, ele fala uma coisa bem interessante sobre a nossa época. Ele fala: somos inundados de informação e famintos por sabedoria. O que mais nós temos é informação. Mas falta, o que falta? Falta integrar isso nas nossas vidas. Nós nunca tivemos tanta informação na história da humanidade. Nunca. Mas o que falta para nós realmente mudarmos? A gente às vezes fala: eu quero um ano novo, eu quero um ano diferente. O que falta para a gente experimentar mudança e transformação? É integrar isso na nossa vida. Bom, e Jesus complementa: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus coloca: olha, aquele que ouve, olha só, ele veio, ouviu, ele estava no culto, mas não praticou, a sua casa cai. A sua casa cai. Ou seja, não obedecer os princípios de vida do nosso Deus vai nos levar ao caos de alguma forma. Gente, às vezes a gente tem a impressão de que Deus nos coloca mandamentos e orientações porque Ele tem algum tipo de ego inflado. É como se Deus olhasse lá no céu para a gente e depois dissesse para os anjos: olha só como eles me obedecem. Não é esse o motivo. Cada mandamento, cada orientação bíblica, sem exceção nenhuma, é para a nossa vida, é para o nosso bem, e descumprir qualquer um deles pode prejudicar a nossa vida seriamente. Jesus está dizendo isso. Bom, um discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo, é aquela pessoa que entendeu o amor de Jesus na cruz, rendeu a sua vida a esse Deus e disse: tu estás no comando agora. E a partir disso, diante de cada bifurcação da sua vida, diante de cada decisão, diante de cada nova situação, essa pessoa se pergunta: o que diz a palavra de Deus sobre isso? O que Jesus espera de mim nessa situação? Um discípulo se faz essas perguntas. Nessa situação do meu trabalho, nessa situação com a minha esposa, nessa situação com os meus filhos, nesse problema com o meu vizinho que está nos incomodando tanto, nessa situação onde eu levei um calote e fui prejudicado, o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que Jesus espera de mim sobre isso? Essa é a postura de um discípulo. E às vezes a gente não tem as respostas, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é: se vocês precisarem de mim, por favor, me chamem. Você que está inclusive aí na live, às vezes nem mora em Chapecó, mas tem dúvidas sobre a palavra de Deus, você pode me procurar, mas eu garanto que a Bíblia nos traz todas essas respostas. Agora, vamos lá, gente. Você fez a pergunta, diante de uma nova decisão: o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que Jesus espera de mim? Você sabe o que você precisa fazer? É fácil fazer? Sim ou não? É fácil fazer o que está na palavra? Talvez às vezes sim, mas eu posso garantir que às vezes não. Correto? Por quê? Porque existem forças contrárias. Porque existem forças contrárias. Uma das forças contrárias que atinge o nosso coração é a nossa própria natureza. Nós somos pecadores, de acordo com a Bíblia. Isso não significa só que nós fazemos coisas erradas, significa que nós nascemos desconectados de Deus. Existe um abismo entre nós e Deus.
E por isso nós temos dificuldade em desejar as coisas de Deus. Gente, é muito mais fácil ver série do que tirar tempo na oração. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Porque a gente está rompido com a nossa relação com Deus. É difícil desejar as coisas de Deus. É difícil buscar. A nossa natureza pecaminosa nos empurra na direção contrária. Quer dar um exemplo? Vamos lá. Uma pessoa te prejudicou muito. Correto? Te prejudicou muito. E tempo depois o mundo deu voltas. E essa pessoa precisou de ajuda. E você pode ajudá-la. Entendeu a situação? Qual é a tua vontade natural? Sendo bem sincero, não é dizer quem mandou. Quem mandou? Devia ter pensado nisso antes. Não é isso que a gente pensa? Sente e tem vontade de dizer? O que a Bíblia nos ensina? Numa situação assim? Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. É a nossa natureza fazer isso? Não. Não. E esse é só um exemplo. Teria muitos outros. Perdão, gente. Quando alguém nos magoa, a gente tem vontade de perdoar, a gente fica lá, ai, que vontade de perdoar aquela pessoa. É isso? Ou é luta, ou é difícil. Sabe, às vezes as pessoas dizem, meu Jorge, eu sei que eu devia perdoar, mas é difícil para mim. Bem-vindo ao clube. É difícil para todo mundo. Para uns um pouco mais, um pouco menos, mas é difícil para todo mundo. Mas não é só a nossa natureza. Às vezes é também a própria força da nossa cultura. A cultura é aquilo que a gente faz sem refletir, aquilo que todo mundo faz sem refletir direito. Nós temos uma cultura que vai na contramão, muitas vezes, daquilo que Jesus ensina. Não em todas, mas muitas vezes. Deixa eu dar um exemplo. A gente começa um novo ano falando Feliz Ano Novo, porque uma das coisas mais importantes para a gente é felicidade. E o que a nossa cultura ensina que a gente encontra felicidade? Obtendo sucesso, obtendo experiências, obtendo conforto, obtendo dinheiro. O movimento é sempre obter, de alguma forma obter, né? E o que Jesus fala sobre felicidade, vocês sabem? Jesus fala literalmente, a maior felicidade em dar do que em receber. O movimento da felicidade real, de acordo com Jesus, não está em obter, está em se doar, aprender a servir, aprender a amar. É contramão do que a cultura ensina. Mas, vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, área financeira, tá? Área financeira, o que a nossa cultura nos ensina? O que a gente faz com o nosso dinheiro? De forma prioritária, a gente investe no nosso conforto, a gente investe em nós mesmos, não é? Na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Aquilo que sobra, a gente às vezes ajuda alguém, até porque a gente precisa se sentir melhor. O que Jesus fala? A generosidade é uma prioridade. Não é o que sobra. A generosidade é uma prioridade. É contramão. Sexualidade. Eu sei que isso aqui de repente choca um pouco, tá? Mas vamos lá. O que a nossa cultura fala sobre a sexualidade? Que tudo bem você ter aí uma vida sexual com outras pessoas, desde que você faça isso com alguns limites de compromisso e de segurança, né? Tem que se cuidar. Correto? O que a Bíblia fala sobre sexualidade? O que Jesus fala sobre sexualidade? Fala que a nossa sexualidade é algo especial, linda, criada por Deus, que deve ser vivida unicamente com o nosso marido e com a nossa esposa. E isso coloca casados em alguns problemas, porque não estava falando só da gente viver a sexualidade física, mas também mental, ou seja, nós não deveríamos criar fantasias com outras pessoas. Isso coloca solteiros em problemas, porque o desafio é literalmente se guardar para sua esposa e para o seu marido. É contramão? É ou não é? Muito. E muito. Tem uma terceira contramão,
que é o que o diabo propõe. Eu não vou me delongar, isso é um assunto para um outro encontro, a gente aprofunda mais, mas o diabo, o que ele faz é justamente potencializar a nossa natureza e a nossa cultura para nos empurrar na contramão da vontade de Deus. Para a gente saber, mas existe um ser espiritual que nos impulsiona para nos distanciar da obediência a Deus. Gente, por isso, deixa eu dizer para vocês, qual é a forma de nós vivermos com Jesus? A única forma de nós vivermos um relacionamento vivo com Jesus, como seu seguidor, como seu discípulo. Não, Jesus não veio fazer um fã-clube. Ele veio nos salvar e começar uma comunidade de discípulos. O convite não é para você fazer parte do fã-clube de Jesus. É para você ser seu discípulo. Mas como é que vive um discípulo? Um discípulo é aquele que vem, ouve, crê nesse Jesus e pratica a sua palavra. E qual é a sensação, Jorge, de ser um discípulo? A sensação é de viver contra a correnteza. A sensação diária é de luta contra a nossa natureza, contra a nossa cultura, contra aquilo que os outros fazem, contra às vezes os conselhos ruins que a gente ganha dos nossos amigos. A sensação é de nadar contra a correnteza. Mas qual é a alegria de um discípulo? É de olhar para a sua vida e perceber que meses atrás eu não era uma pessoa tão calma. Meses atrás a minha família não estava tão bem. Meses atrás, eu não estava tão conectado a Deus. Meses atrás, eu lidava diferente, de uma forma muito mais apavorada com os meus problemas. Meses atrás, eu lidava com uma série de coisas de uma forma diferente. Mas Jesus transformou a minha vida. Essa é a nossa alegria. De repente, você vai olhar para esse gráfico aqui, e você vai dizer assim, agora eu entendo. Eu tento buscar Jesus, eu tento viver com Ele, mas é difícil. Às vezes é uma luta dentro de mim, mas eu nunca tinha entendido o porquê, agora talvez você está entendendo. Talvez você vai dizer, não, para mim é tudo tranquilo, para mim é sossegado, nunca senti isso não. E aí eu queria que você considerasse algumas coisas. Talvez você não está ouvindo o quanto você deveria. Pensa nisso. Segunda coisa, de repente você está negociando com Jesus, dizendo assim, isso aqui que a tua palavra ensina, isso aqui faz sentido, vou obedecer. Não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não obedeço. Não, isso aqui eu concordo de novo, isso aqui eu obedeço. Isso aqui não, então eu também não vou obedecer. Sim, obedeço, essa não, essa sim, essa não. E a gente vai decidindo o que a gente vai obedecer e o que não. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque se a gente age assim, é porque nós ainda somos o Senhor da nossa vida, e não Jesus. Olha o que ele falou no início, a primeira frase. Ele disse exatamente o seguinte, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ter a Jesus como Senhor da nossa vida significa buscar fazer o que Ele diz sempre, mesmo quando a gente não concorda, porque Ele é o Senhor da nossa vida. É desafiador? A gente vai errar muitas vezes, mas o que a gente faz quando a gente erra? A gente pede o perdão dEle, levanta e tenta de novo, porque não sou mais eu o Senhor da minha vida, Ele é. Mas por que Ele vai ser o Senhor da minha vida? Porque Ele me fez. E porque quando eu estava perdido no meu pecado, rumando para o inferno, Ele me salvou. Por isso Ele tem o direito de ser o Senhor da minha vida. Ele é Deus. Gente, eu queria encerrar o nosso momento de hoje dizendo o mais importante para o seu ano, para você viver próximo a Jesus, ser um discípulo dEle, é convidar esse Jesus para ser o Senhor e o Salvador do seu coração. Ser o Senhor significa dizer, eu não sei o que é melhor para mim, mas eu confio em Ti, Senhor. E eu vou buscar a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, sempre. Ter Ele como Salvador significa dizer, eu não dou conta do recado sozinho. Mas Jesus veio, pagou o preço do meu pecado, morreu no meu lugar, e ao ressuscitar Ele me trouxe uma vida nova com Deus. E de repente a gente chega nesse final de mensagem dizendo, não, agora eu vou obedecer, agora eu vou praticar, agora eu vou fazer tudo. Cuidado, você vai provavelmente falhar. Sabe por quê? Porque você está tentando ser o seu próprio Salvador. Você ainda está tentando dar conta do recado.
O verdadeiro poder para obedecer a Jesus vem do próprio Jesus. Nós vivemos com esse Jesus, nos rendemos, conhecemos o amor dele na cruz, e o Espírito Santo que vem habitar em nós, nos dá a capacidade para a gente começar a fazer essas coisas. E muitas vezes a gente vai na convicção de que é o certo, tudo no nosso coração natural vai na direção errada, mas a gente vai nessa direção, e a gente consegue fazer, e a gente tem a certeza de que a força para fazer não veio de nós. Essa é a experiência, vem do Espírito Santo. Sabe, uma das coisas que mais faz com que a gente tenha dificuldade de obedecer a Jesus, que a gente mais vá na direção da cultura ao invés de na direção da palavra de Deus? Vou dizer uma coisa para vocês: necessidade de aprovação. A gente quer ser aprovado pelas pessoas, e isso faz com que a gente acabe indo a favor da correnteza. E sabe o que quebra a nossa necessidade de aprovação? É nós entendermos que em Jesus nós já fomos aprovados por Deus, porque aquilo que Ele fez conquistou o amor do Pai para nós. E aí a aprovação das pessoas começa a perder o poder sobre nós, e a gente começa a nadar contra a correnteza. Quanto mais você conhecer o amor de Cristo revelado na sua morte e ressurreição, na sua palavra, mais o Espírito Santo vai tornar isso vivo no seu coração, e mais você vai conseguir praticar. Por isso, a pessoa que vive como discípulo não é aquela que vai sair daqui batendo no peito, eu vou conseguir. É aquela que vai sair daqui dizendo, eu não consigo, mas Jesus conseguiu no meu lugar, e eu vou dobrar o meu joelho, e eu vou pedir, Deus, me dá a força que eu não tenho, porque eu quero realmente viver a tua vontade na minha vida. Queria que você refletisse. Vir, ouvir e praticar. Quais dessas dimensões você tem realmente vivido no seu relacionamento com Jesus? Seja bem honesto. Você tem vindo? Tem ouvido? Tem realmente praticado? Você consegue afirmar com sinceridade que Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida? Você consegue afirmar isso? Queria que você tomasse 2 decisões nesse início de ano, que vão mudar todo o seu ano e a sua vida. Decida ter a Jesus como Senhor do seu coração, se arrependendo sempre que necessário. Esse é o meu Senhor, eu sigo Ele. Decida ter a Jesus como seu Salvador, confiando e buscando forças nele. Deixa eu deixar bem claro, nós não precisamos obedecer para nós sermos aceitos por Jesus. Nós somos aceitos por Deus porque esse Jesus obedeceu no nosso lugar, e quando Ele morreu na cruz, Ele nos trouxe perdão e nos dá de presente a sua justiça para aqueles que creem. Mas a partir dessa vida com Deus, nós somos convidados a sermos seus seguidores e a vivermos a sua vontade, por mais desafiador que seja. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!